essa coisa difícil aconteceu e que a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Então, é, aí está a Sandra Ferreira, né, do Ateliê do Pavão. Eu queria agradecer essas mulheres maravilhosas que vão aparecer no filme, que são da organização. Então, a gente tem Alice Becker, né, muito obrigada, agradeço, minha mestre, Adriana Troca, tá? Valéria Mauri, Melina Calef, Eliane Silva, eu, Luciana Casotti, Silvia Gomes e Cláudia Mura. Muito obrigada, pessoal, pela participação, tá? Vamos adiante agora? Sim, essa é uma das nossas reuniões. Tivemos poucas reuniões, mas está todo mundo aí de sono, já à noite. Vamos lá, meu nome é Thelma França, eu sou formada em dança pela Universidade Federal da Bahia, sou bailarina profissional, sou danço de vez em quando, sou formada em fisioterapia e também eu fiz pós-graduação em clínica de dor, né? E, assim, fiz várias coisas a respeito de movimento. O movimento foi uma coisa que me acompanhou desde pequenininha, né? E, assim, eu fiz algumas aulas de Pilates com a mestre Alice Becker no início dos anos 90, né? E depois eu fiz o curso dela e, em 1998, fiz minha formação internacional. E trabalhei na Pulsar Internacional de 2000 até 2022, foi uma experiência super rica. E me interessei muito pela parte clínica por conta do cursado do Pilates científico, né? E assim, e também por conta das histórias clínicas. Nós montamos aqui no início dos anos 2000 uma na edição disciplinar do Dr. Roberto Reset, um primeiro estudo de Pilates dentro do Hospital das Clínicas, né? Lá no início dos anos 2000. Então, assim, temos o pioneirismo nisso, né? Isso me estimulou muito assim na prática clínica. Eu não sou fisioterapeuta neurofuncional, mas eu já apresentei trabalho de parto, porque tem essa questão da dança, do ritmo, e assim, eu acho que essas pessoas, elas são de alguma forma muito, é, como a gente pode dizer, a gente quase não vê essas pessoas na rua, né? Por que será que a gente nunca vê? Por conta das manifestações, das exacerbações, né, de manifestações clínicas, né? E essas manifestações clínicas, elas causam muita vergonha nessas pessoas, então elas, de qualquer forma, ficam um pouco excluídas, né, assim, da sociedade. Então, vamos lá, onde é que eu passo aqui, gente? Então, Parkinson, né? O que eu prescrevo Parkinson? Porque, na realidade, trabalhar com Parkinson, gente, não é trabalhar com uma pessoa que tem mais idade, é trabalhar com uma pessoa que tem uma fisiopatologia muito difícil. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque ele é mais velho, ele está com sintomas de pessoas que vão perdendo a capacidade funcional e etc. Então, assim, não é isso, tá? Tem uma fisiopatologia que é muito séria e que faz essas pessoas terem uma modulação dos movimentos, tá? E que tem sintomas motores que realmente levam à depressão, levam à ansiedade, depois de 20 anos, 10 a 15 anos de vida, é super complicado o quadro. Então, assim, é alguém que precisa de um olhar mais profundo, tá, no trabalho. Então, o trabalho pode ser um trabalho simples, mas o olhar, ele tem que ser muito focado, tá, em tentar vencer esses sintomas motores, né, que eles são muito assim, difíceis, né? Perda de capacidade funcional progressiva, lentamente, mas ela é progressiva, tá? Então, assim, também existe uma coisa que se chama momento off da meditação e momento on da meditação. Isso define muito o que a gente vai fazer dentro dos estudos, certo? Porque, assim, normalmente as pessoas tomam dopamina, que é padrão ouro, né? A doença, ela vem por perda de dopamina nos núcleos da base. E aí, o que acontece? As pessoas, elas acabam, de alguma forma,
essas coisas aparecendo aqui. Tem alguém que está aceitando essas pessoas, só para eu saber aqui. Está conseguindo aceitar, Lu? Tô aceitando, Selminha. Fica tranquila, Está pode aceitando seguir. eu Pode que tenho. seguir. Então, falando de novo do momento on e do momento off, né? Da meditação, a dopamina, ela tem, primeiramente, as pessoas começam a tomar de 8 8 horas, ou de 12 horas, e esse tempo vai se encurtando, vai se encurtando, se encurtando, se encurtando. Depois, o tempo da primeira meditação até a próxima meditação, as pessoas começam a entrar no momento off. Esse momento off é que a gente precisa saber lidar com esse movimento off. As flutuações motoras, elas começam a aparecer, a instabilidade postural, né? Os desequilíbrios. É como se fazer um trabalho de equilíbrio com a pessoa que está completamente com o sistema sem você nem ficar em pé direito. É complicado. Ou com a rigidez, né? Muito grande. Então, a gente tem que realmente fazer um trabalho somático, né? Um trabalho voltado para o equilíbrio do sistema autônomo, né? E muito mais para a gente conseguir entrar no parasimpático, para a gente poder ter esse derramamento do plasma e esse relaxamento. E não colocar a pessoa em coisas mirabolantes aqui dentro desse espaço, porque não é o momento. Então, eu tenho no YouTube os vídeos que eu vou mandar para vocês, tá? Dos momentos off, do que a gente pode fazer, tá? São os exercícios que eu fiquei com um pouco de medo, assim, receio, né, da questão do tempo, etc., porque esse são tudo para 8 horas, e, assim, para deixar ele pequenininho, a gente tem que correr um pouquinho contra o tempo. Então, o exercício físico é um elemento não medicamentoso mais importante no trabalho de Parkinson, tá? Depois da levodopa. Então, ele bate assim, certo? E a gente tem que ficar bem ligado com isso. Porque nós somos as pessoas que vamos colocar essas pessoas para moverem de forma mais eficiente. Então, como é que eu faço? Vamos lá. Então, eu vou falar rapidamente da doença de Parkinson. É uma doença, na verdade, neurovegetativa, tá? Neurodegenerativa, ela é progressiva e lenta, que é caracterizada pela falta de neurônios dopaminérgicos, certo? Que ficam nos núcleos da base. Os núcleos da base é um circuito, tá? De várias estruturas. Núcleo acabado, putame, tálamo, substância negra, certo? Esse circuito, ele ocorre junto com o cerebelo e junto com a área premotora, né? A área motora, que fica no lobo pré-frontal, tá? Então, é, alguns artigos, algumas coisas vêm falando muito sobre o sistema cognitivo, né? Que divide muito com o sistema integrativo, que é o sistema do cérebro mesmo, né? Essas funções de informação, de aferência e aferência. Só que acontece o seguinte, a gente sabe que, nesse caso, a gente pode treinar o sistema cognitivo, a gente pode treinar o personal fitness, né? E etc., que é uma coisa muito boa, fazer muita coisa, mas a fisiopatologia vai precisar da medicação, tá? Ela precisa a dopamina precisa ser reposta, certo? Então, eu vou falar rapidamente a visão geral. Ela foi descrita em 1817 pelo médico James Parkinson, que chamava paralisia agitante. Ela tem incidência de 8 a 18 casos por 100 mil habitantes. É a segunda maior causa de doenças neurodegenerativas. Ela perde apenas para Alzheimer, ou seja, olha a quantidade de gente, hein? Ocorre mais ou menos 0,3% na população mundial, ou seja, 10 milhões de pessoas, tá? A idade de aparecimento é de mais ou menos aos 50 anos de idade. Só que é infrequência aos 40, é infrequência aos 30, mas já acontece. Tá? A gente já tem casos, vocês sabem disso. E o pico de aparecimento é entre 60 e 65 anos, tá? Então, os artigos que são padrão, falam que o exercício físico é padrão ouro, tá? E assim, eu não encontrei nada, inclusive perguntei na atitude, se tem alguma coisa, perguntei para o Seco, se tem alguma coisa que está relacionado ao tecido cognitivo e a parto, etc., e ainda não tem nada conclusivo, certo? Então, vamos lá. A prevalência em homens é de 1,5% maior do que as mulheres, observada em todos os grupos étnicos, nível socioeconômico e cultural, tá? Então, assim,
Tanto pessoas que têm muita grana, quanto pessoas que não têm grana nenhuma, elas podem ser acometidas por Parkinson, tá? Ocorre em 25% da população acima de 60 anos e tem um aumento de 4 a 5% as pessoas acima de 85 anos de idade, certo? Então, eu já falei para vocês que é uma doença que tem um problema nos núcleos da base, tá? A diminuição da dopamina, na verdade, a dopamina ela some e na histologia ainda as pessoas pensam que, dizem assim, que idiopático. O Parkinson de James Parkinson, que tem 4 sinais cardinais, bradicinesia, instabilidade postural, tremor e repouso e rigidez. Esses 4 sintomas, normalmente as pessoas procuram as causas e não encontram a causa. Por isso que diz ainda que é idiopático. Um outro artigo diz que pode ser, pode não ser, aquela coisa de artigo científico, né? Pode ser isso, pode ser aquilo. Então, ainda no processo. Encontram também conglomerados de proteínas que passam entre o potencial de ação, entre uma sinapse e outra, tá? Uma substância chamada fosfodilazeina, certo? E já se encontrou no cérebro de pessoas que têm Parkinson. Então, isso pode ser uma pista para a etiologia. Mas, normalmente, as pessoas falam que existe interação, tem interação entre fatores genéticos e do meio, assim, do meio ambiente também, que pode estar causando isso. E tem também outras coisas que podem ser causas, né? Assim, pessoas que recebem muitos traumas na cabeça, tipo pugilistas, né? Pessoas que tomam muitas medicações, os agrotóxicos, né? Os pesticidas, todas as pessoas do campo, elas são tem muita gente do campo que tem Parkinson, né? Que planta, plantio, né? E, que mais, meu Deus? Manganês. Manganês é uma outra coisa que se fala, que é intoxicação, toxicity, né? Então, outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que existe o parkinsonismo. E o parkinsonismo, ele é diferente do Parkinson, porque, na verdade, você tem cerca de três ou dois sintomas, certo? E aí, quando você vai ver a causa, não é o problema na dopamina, é o problema de ventrículo, né, no cérebro, é o problema de paralisia, de algum núcleo do cérebro, enfim. E não tem os 4 sintomas. Então, assim, não é o Parkinson de James Parkinson. Ainda assim, a coisa, eu falei isso em 2018 no Congresso Brasileiro, mas fui procurar, ainda se pensa um pouco dessa forma, né? Para poder se Parkinson é uma coisa ainda idiopática, tá? Então, parkinsonismo é diferente. Então, tem muita gente tomando dopamina porque tem algum tipo de doença, como hidrocefalia, por exemplo, e quando você vai ver, o cara não responde aos remédios, então ele acerta sintoma, ou cria mais problemas. Então, assim, a gente precisa de um diagnóstico preciso e é um neurologista, e um fisioterapeuta, um neuroprofissional que vai ajudar a diagnosticar, certo? Então, também essa doença da hipomobilidade, junto com outras doenças, como rigidez, enfim, tá? E a gente também tem um grupo da hipermobilidade, né? Que são aquelas pessoas que têm anos, né? Que não trabalham em circo, que têm suas condições mais graves, etc. Mas está muito dentro dessa doença da hipermobilidade, a pessoa se sente presa dentro do próprio corpo. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer com as pessoas que têm Parkinson é trabalhar muito com o aumento das valências, porque você acaba começando a ter muita concentração, muita concentração, muita concentração. Então, sabe Thelma, concentração? Oi, Thelminha, deixa eu te falar uma oi. coisa, desculpa te interromper, mas o som tá muito ruim. Assim, a gente quer te ouvir e tá difícil. Será que não daria para uma sugestão para entrar com o celular, talvez da amiga que está com você aí, da sua aluna, entrar O para celular? o som dela ser o som da aula? Vou tentar aqui, vou tentar aqui. Mas
Cadê? Aqui. Tá pedindo para usar o seu celular. Porque se usar o meu, vai variar, vai ficar dando som, interferência aqui. E agora? E agora? Tá a mesma coisa. O que que você mudou aí? Ela tem o link? Ela tem o link, Selma? Tem um link. Ah, agora o som ficou bom. Ficou? Ficou ótimo agora. Tá bom. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Não, segue, tá tudo bem que você tá com as imagens, mas agora o som ficou ótimo. Tá Só, certo. só que a gente não tem a sua imagem agora. A sua imagem sumiu. Eita, meu Deus do céu. Eu tô com a imagem da tela do Parkinson, mas a sua imagem não tá aparecendo. Eu É tô porque vendo a Selma. Eu tô vendo a Selma. Tá? Ah, então ok. Ó, A minha sumiu, mas vamos em frente, então. Fala, Selminha, teu som tá desligado, tua tá desligado. Ou você tá usando o som da outra pessoa? eu estou agora usando o som da outra pessoa. Ótimo, ok, ficou ótimo agora, pode seguir. Ok, Silvinha. Ótimo, agora Obrigada, viu? Desculpe, pessoal. a gente não quer perder o que você tem para falar. Tá certo, gente. Eu tinha falado sobre o parkinsonismo, vocês ouviram falar, né? E também da hipomobilidade, que estava dentro do doenças da hipomobilidade. Se você quiser repetir, voltar um pouquinho, será bom. Tá bom. Qualquer coisa, pessoal, olha só. Se não der para fazer a parte prática, eu gravo um vídeo para vocês e mando, coloco no YouTube, tá certo? Tranquilo? é uma boa Silvia, ideia. Uma boa uma boa ideia. ideia, né? Tá, gente. Obrigada, viu? Então, o que a gente tem que fazer com as pessoas que têm Parkinson, é justamente aumentar as valências, né? A gente precisa. Seu som sumiu agora. Tá sem som nenhum, Selma. Tá sem som nenhum. E agora? Agora voltou. Silvia? Ok, tá certo. Então, essa questão das valências, a gente tem que ampliar, tem que aumentar essas valências, né? Sabendo que a pessoa que tem Parkinson, ela não vai ter problemas com força, tá? Elas vão ter cansaço e disposição, mas na realidade a força ela é preservada. Todas as outras coisas estão mexidas, mas a força normalmente é preservada. Então a gente vai encontrar em Parkinson estresse oxidativo, aquela cascata da mitocondrial, né? Disfunção, citotoxicidade, tá? E alteração de aglomerados de proteínas, que eu falei, aqueles corpos de Levy. Aí agora, para explicar um pouquinho, a gente tem a minha esquerda, na esquerda da tela, a gente vai ver um corte transversal do núcleo da base, tá? Onde tem várias estruturas, o tâmen, núcleo caudado, tálamo, substância negra, onde estão a dopamina, tá? É aí que fica a dopamina. Então, quando a gente vem para a direita, né, do PowerPoint, a gente vai ver acima
os neurônios dopaminérgicos aí, tá? De uma pessoa saudável, tá? E abaixo, uma pessoa que tem Parkinson. Ou seja, não tem dopamina nenhuma, tá? Então, isso daí é um grande problema para a desmodulação do movimento, tá? Então, o que é a dopamina? As pessoas romantizam muito. E, na verdade, ela é muito importante para o controle motor. Então, desempenha um papel multifacetado e essencial no funcionamento do cérebro e do sistema nervoso central. Suas funções abrangem desde a regulação do humor e bem-estar mental, né, até a motivação, a aprendizagem, controle motor e coordenação. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, a gente tem o cérebro aí, né? Embaixo a gente está vendo o cerebelo ali, que entra também em interação. E à frente, a gente está vendo uma parte super importante, certo? Aonde, exatamente no meio, entre a parte azulzinha e a parte laranjinha, a gente tem a área motor primária, que executa o movimento e que envia o movimento para o sistema nervoso central. O anfitrião falou, gostaria de ativar o som do seu microfone? Mais tarde, botei mais tarde. Então, existe a área motor, a área secundária, tá? Que ela é responsável pelo planejamento do movimento, tá? E envia para a área primária, e a área primária manda para a periferia, mas junto com o cerebelo e os núcleos da base, tá? Então, os núcleos da base, junto com o cerebelo, indivíduos normais, entre aspas, que não tem Parkinson, eles vão mandar informação para o tálamo, para essa estação. Essa é uma estação de reorganização de estímulos, tá? E aí manda para a área secundária do córtex motor, tá? E depois manda para a área primária, que foi o que eu falei anteriormente. E aí, sim, existe o ato motor, certo? Então, a gente não falou muito de cerebelo, mas o cerebelo é muito importante na coordenação, tá? No controle dos movimentos, na própria percepção, tá? Então, são estruturas muito importantes que para a gente prestar atenção no Parkinson. Então, assim, não é aquela pessoa mais velha que entrou com déficit motor dentro do estúdio da gente, mas é uma pessoa que tem uma fisiopatologia muito mais complicada, tá? Então, agora na fisiopatologia, vamos lá, gente. Na via excitatória, a gente tem algumas vias. A via excitatória, ela é dependente de dopamina, tá? Ela é uma via direta. Ela passa por um circuito, chega no tálamo, e depois vai para o córtex motor, e depois vai para a periferia, certo? Ela é dependente de dopamina para acontecer. Então, essa via excitatória é uma via super importante para a gente fazer movimentos mais rápidos, tá? E existe a via inibitória, que é uma via indireta, ela não depende da dopamina. E aí, só de uma forma muito simplória e grosseira, para se entender, né, a fisiopatologia, quando eu não tenho dopamina, a via inibitória ganha da via excitatória. Então, os movimentos eles vão ficar mais desmodulados, mais lentos. E quando chegar no tálamo, que ele fizer, vai desmodular, vai confundir, tá? Então, a informação que vai chegar lá no lobo frontal, para a periferia, é de incoordenação, é de desmodulação,
é de falta de ritmo, tá? Então, antigamente se fazia cirurgias de ablação do tálamo e a pessoa ficava sem as manifestações clínicas durante 1 ou 2 anos. E depois os sintomas eles voltavam. A gente tem hoje um certo marcapasso que é chamado estimulação cerebral profunda, tá? Que modula os movimentos, mas não está indicado para todo tipo de Parkinson. Depende do estadiamento, né? Do estágio. E aí a gente tem que estar observando isso junto com a equipe multidisciplinar, né? Porque essas pessoas vão precisar de uma equipe multidisciplinar, tá? Vamos lá. Núcleos da base, né? Aonde a dopamina ela faz o circuito dessa via excitatória. Ela é responsável pelo controle motor, o ângulo de movimento, a motricidade em relação às coisas. Daí, o que eu tenho que fazer com meus clientes, meus pacientes de Parkinson, né? Seleção e automatização de rotinas, controle de funções executivas, planejamento, atenção, controle de interferência. Você vai até o lugar, Melina me chama de um lado, Silvia Gomes me chama de outro, eu vou, converso com elas duas, mas aí eu sigo adiante para poder realizar o que eu preciso realizar, né? A tomada de decisões e a memória operacional, que é aquela que está armazenada desde quando a gente é pequeno, né? Enfim, para nós, que trabalhamos dentro dos estúdios, a gente vai observar a perda da motricidade automática, né? A marcha, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente não pensa para fazer. Tem muita coisa que a gente não pensa para fazer. Então, a regulação do tônus, a pessoa fica muito desmodulada, tá? E com o tônus muito alto, enfim. Sem controle, aí vai ficar sem controle de motivação, atenção e afeto, tá? Existem alguns sintomas que a literatura e os médicos falam hoje, que são sintomas pré-motores, que normalmente uma pessoa que teve o diagnóstico, ela reporta isso para o médico, tá? Que são sintomas que já vem acontecendo há cerca de 10 anos, 20 anos, 15 anos, enfim. Constipação, ou seja, a pessoa já começa a perder o ritmo interno, né? Lentificação, tá? Déficit olfativo, alterações do sono REM, tá? E depressão e ansiedade. Esses 4 sintomas juntos é um sinal de alerta para os nossos pacientes, para os nossos familiares, para os nossos amigos e para a gente também. Bom, existem os 4 sinais cardinais: bradicinesia, dificuldade de iniciar o movimento. A gente tem instabilidade postural, perda de equilíbrio e tremor unilateral, certo? Esse é o quadro de Parkinson. Esses são os sinais. Agora, vamos lá, os sintomas. Muitos, tá? Nem todos acontecem, mas a grande maioria se manifesta. Os olhos, diminuição do piscamento dos olhos. Por isso que é legal a gente trabalhar com Feldenkrais, tá? A face, hipomímia. Então, assim, esses músculos do rosto também ficam muito tensos, congelados. Então, às vezes, uma bolinha de tênis, uma coisa, para poder liberar um pouco, né? É muito interessante, tá? É muito importante. A cialorreia, que não consegue deglutir direito a própria saliva, né? Há problema da deglutição, o pescoço ele fica pequeno, tá? E aí esse acaba sendo um grande problema também para mastigação, enfim. Então a gente precisa trabalhar esses espaços,
tá? Pulmão, complacência e elastância, diminui bastante, ou seja, compromete volumes e capacidades pulmonares, tá? O diafragma fica preso também, ele precisa de massagem, ele precisa descer para massagear as vísceras e melhorar esse trânsito intestinal, tá? Então, sem respiração, fica mais complicado, tá bom? Então, ombros e cintura. Normalmente as pessoas perdem esse movimento, né, de balanceamento de ombro, braço contrário à perna, movimento recíproco, os movimentos em diagonais, né, que a gente precisa. Esse movimento cruzado em espiral, a gente acaba perdendo. Fica em bloco, tudo um bloco. Então, cifose torácica, tá? Que vai se aumentando e vai prejudicando mais os centros de gravidade. O psoas, que é um músculo que pega lá do final da torácica, passa pela coluna lombar, da pelve, e da pelve, na parte da pelve, né? Ele fica ali, e depois ele se prende no trocante menor do fêmur. Esse músculo enrijecido e curto, ele vai prejudicar a marcha. E aí vai dificultar também a postura. E também vai dificultar a elevação da perna. Tá? Então, a gente precisa trabalhar o relaxamento dessa musculatura para que ele possa ter uma marcha melhor. A gente tem também a passada. É quando você tem um pé no chão e o outro pé no chão. Os dois pés estão no chão quando você está andando. Mas o comprimento da passada é outra coisa, é a distância. Eles perdem essa distância, tá? E também as fases da marcha que a gente precisa trabalhar. Não é só equilíbrio, mas reaprender a andar de novo. Certo? Então, insônia, ansiedade, depressão, a interação medicamentosa causa compulsões sexuais, compulsão de jogos, uma série, um quadro assim bem difícil, sabe? A pessoa fica fixada em uma coisa e quer fazer aquela coisa, né? Compulsão. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque nem tudo a gente dá conta. Então, assoalho pélvico, essa é uma área minha, tenho formação em assoalho pélvico. Então, aqueles músculos que fazem a sustentação do assoalho, né, junto com suas fáscias de contenção, então, pulmo coxígeo, ilho coxígeo, pulmo retal, coxígeo, fora os esfíncteres, que têm fibras mais rápidas, né, para cortar as fezes, ou para interromper, ou para liberar o xixi. Ficam super complicados, rígidos. Então, é muito comum as incontinências. Então, junto com a ansiedade, é um quadro bem assim difícil, tá? Ritmo. E a gente tem também a micrografia, né? Que eu acho que é uma coisa que, quando você começa a perder a identidade, né? Quando você começa a não escrever o seu nome direito, né? Então, a letra começa a ficar pequena. Então, normalmente, a gente passa dever de casa, ou até o passa, para escrever cartas, fazer atividades onde tem a pinça, abotoar a roupa, tá? Passar por lugares apertados. E aí também eles ficam com uma marcha muito reta. A gente precisa também trabalhar as curvas, tá? E os obstáculos e o ritmo também. Então, perda desses movimentos refinados, perda do controle motor, perda da independência. Bom, no quadro clínico, a gente vai ter dificuldade em múltiplas tarefas. Prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Escovar o dente e olhar a televisão.
tá? Então, a gente tem que fazer muito trabalho aqui de... Estou fazendo footwork, mas eu levanto o braço, eu olho para o lado, eu bato uma palma, tem que ter ritmo, tá? Para essa pessoa ficar alerta, certo? Principalmente se ela estiver no estado on, que é super favorável ao estado on, porque você pode trabalhar com ele com mais tranquilidade. Se estiver no momento off, vocês podem ir já no link do YouTube que Luciana Casotti vai passar para vocês, que tem alguns exercícios para a gente utilizar no momento off, tá? Então, movimentos involuntários. Como a gente dá conta dos movimentos involuntários, gente? Complicado se estiver no momento off. A gente vai ter que trabalhar com o sistema autônomo, baixar o simpático e aumentar o parasimpático, pelo menos naquele momento, porque não tem tanta coisa para se fazer. Então, está gravado no YouTube. Então, os artigos falam muito sobre dança, né? Sobre ritmo, sobre tango. Tem muita gente colocando as pessoas para dançar, e isso é extremamente interessante. Mas a gente precisa aqui trabalhar a função, tá? Porque a função é diferente da dança. E eu sei dizer isso para vocês porque eu danço desde pequena. E são coisas diferentes, bem diferentes. Inclusive, eu conheço bailarinos que não sentam direito, que não agacham direito. Por incrível que pareça, e dançam lindamente. Vamos lá, plano de tratamento. Eu quase já falei. Eu não sei porque apareceram esses riscos aí, hein? Mas vamos lá. Não estava. A gente tem que observar o momento, estado on e off. No estado off, existem as flutuações motoras. E se você for fazer exercício, as pessoas podem cair. O estadiamento, que é o nível, o estágio, onde a pessoa se encontra dentro da doença. 1, 2, 3, 4, 5. Movimento dos olhos. A gente precisa lubrificar esses olhos com exercícios, né? Bom saber um pouco de Feldenkrais. O espaço no corpo. Bom, eu já tinha falado da vasodilatação, do rosto, se a gente coloca a bola, né? Tem a liberação de óxido nítrico, que faz essa... Não muda muito a face, não, mas ajuda bastante na sensação, tá? Movimentos passivos para normalizar tônus. Mas esses movimentos passivos, quando a pessoa está na roda deiteada, que não responde a movimento passivo, quase nada acontece. Mas a gente tenta, porque senão a pessoa fica sem fazer nada. E o footwork no reformer não vai adiantar muito. Não vai mesmo, gente. Nesse momento é um momento de ansiedade, de depressão, de falta de equilíbrio, enfim, tem uma série de manifestações, tá? Extensão torácica, a gente precisa liberar essa linha anterior do corpo, né? O peitoral também, para que se permita que a linha posterior ela possa se mover, tá? A gente tem, bom, já eu falo toda hora de ritmo, é impressionante. Equilíbrio unipodal, bipodal, estático, dinâmico, movimento recíproco, marcha, as fases da marcha, como eu já tinha falado, só estou me repetindo aqui. Mudança de decúbito muito rapidamente, a gente já tem que pedir aqui dentro desse espaço, principalmente se a pessoa estiver no chão, né? Então, a gente pode mudar os decúbitos rapidamente, né? De sedestação para semi-ajoelhado, para sentado, para deitado, e vira para o outro lado, e depois até ficar em pé, tá? E aumentar o comprimento do passo, movimento, deixa eu ver, mudanças de decúbito, já falei, atenção em múltiplas tarefas também, pistas, deslocamentos, ajustar esse centro de gravidade, que é o que a gente faz o tempo todo aqui, eu só estou me repetindo. Fazer obstáculos dentro do estúdio, fazer que as pessoas passem por lugares apertados e façam ações mais coordenativas
entre um exercício e outro, para enriquecer mais. E a gente tem o Facial Fitness, que a gente pode colocar aqui dentro, tá? E o Hans aí com um curso maravilhoso, né? Eu fiz várias vezes até eu ter assim um entendimento, né, disso. Então é muito importante a gente utilizar esses elementos aqui, tá? Os domiciliares, eu acho que a TO passa, mas a gente pode passar também, tá? Bom, eu tenho um link do momento off e tem um link também do momento on. É quando a pessoa chega bem e o que eu posso fazer no espaldar com ela. Já está gravado, tá? Para vocês. Que eu já estava sentindo que poderia acontecer isso. Então, eu me antecipei ontem. O trabalho individual é importante, a socialização também é importante, tá? Mas eu prefiro trabalhar individualmente, tá? E colocar essa pessoa numa dança de salão, em outra coisa, indicar outra atividade de grupo, tá? Mas trabalhar individualmente. Porque aí eu tenho mão para isso, né? E eu posso estar contornando as situações que podem ocorrer ali. Então, ritmo, dança, sempre, né? Tem uma coisa que a gente precisa treinar, que é a antecipação, tipo assim, de uma queda, né? A gente tem que trabalhar antecipando as pessoas de coisas que podem acontecer, tá? E eu não estou falando de músculos antecipatórios, como o transverso abdominal, como o tibial anterior, como o assoalho pélvico. Eu não estou falando disso. Eu estou falando antecipação de coisas que podem acontecer, né? Na lateralidade, na cair para o lado, para frente. A gente meio que precisa também estar chamando a atenção das pessoas para isso. Então, no YouTube tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem como tirar agora? Por favor, Gi. Gi está me ajudando aqui. Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí com vocês? Conseguiram me ouvir direitinho? Deu tudo certo, Selminha. Nossa, eu estava me ouvindo o tempo todo aqui. E eu estava me atrapalhando porque eu estava me ouvindo. Que Não, loucura. mas foi ótimo. Mas vamos lá. Eu vou começar com alguns exercícios bem básicos que não são do ambiente Pilates e vão ajudar bastante. Mas vocês podem fazer Pilates quando eles estiverem muito bem. E eles ficam muito bacanas também. A gente pode regredir com o exercício físico se a gente trabalhar com micromovimentos da periferia para o centro, do centro para a periferia e com detalhes. Sabe detalhes tão pequenos de nós dois, que são coisas muito grandes para esquecer? Pois é isso que a gente precisa. Trabalhar com os princípios de movimento. Eu vou ter que levar esse negócio agora comigo o tempo. Não sei como é que vai ser. Para ouvir. Então, deixa só eu me arrumar aqui. Gente, vocês vão ter que olhar algumas coisas no YouTube, viu? Não esqueçam, não. Deixa eu tirar essa roupa. Nós estamos na galeria, né, meninas? Né, Adri, Sil? Então vamos colocar o pin nela, né? De novo. Vou colocar, tá? Vou Para colocar a culpa em aparecer ela. mim. Não, o pin. A Ah, tá. O que pin. dá para demonstrar é a que você está? Ai, meu Deus do céu, o pin. O tal do pin. Não, Oh, meu Deus. ô, Selma, a tela que você vai usar é essa mesma? Que você está? Como é? A tela que Sim, você vou vai usar usar é essa essa tela. mesmo, né? Tá bom. Então, Sim.
Vamos pôr o PIN nela. Põe o PIN em você. Já coloquei o PIN nela, Pronto, só tá levar o celular colocado. com você. Pode mandar bala. Então vamos lá, gente. Eu tenho que levar isso comigo. Deixa eu ver meu casaco aí, para não ficar muito pelada para esse pessoal. Deixa eu pegar um casaco mais maleável. Toda armada. Olha, Silva, para você morrer de inveja, Salvador tá maior calor, tá maior sol, viu? 1403. Dá inveja mesmo. Ai, nem vou lhe mostrar. Eu não sei como eu estou na câmera agora. Vocês estão conseguindo me ver maior aí? E me ouvir? Tá Só faço assim. ótima. Ai, graças a Deus, Senhor. Então, vamos lá para o Let the Battle? Isso, essa é a Gisele, viu, gente? Sofreu comigo esses dias aqui. Então, a gente tem aqui o Let the Battle. Deixa aqui em diagonal. Aqui, gente. Deixa aqui. Isso. Vamos lá. Fique aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho, pessoal, com a respiração, tá? Então, flexione os joelhos. Eu vou pedir que ela inspire na minha mão. Trabalho respiratório, expandindo os volumes e capacidades, tá? Também essa respiração ao de balde, essa expansibilidade também. Então, eu amplio e vou estimulando aqui, tá? E relaxando. Vou também tracionar, coloque a mão na nuca. Eu vou colocar a mão na nuca, não tire a mão da nuca. Eu vou colocar minhas duas mãos aqui e eu vou tracionar, vou mandar para longe. E vou voltar devagar. Inspiro, traciono. Dobre mais os joelhos, de você com essa bunda de Dona Jura. Isso, cresça, cresça, cresça. Isso, e volto. E agora abri o peito um pouco. Isso. O outro lado também. Isso, cresço e puxo. Devagar. Isso. Vamos lá. Posso deixar essa pessoa de pendurada para abrir as costas dela, com as pernas de penduradas, tá? E volto devagarinho. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com spine twist, mermaid, extensão e flexão, tá? Eu gosto muito de usar o bastão, porque eu seguro no bastão e eu guio. Então, eu vou fazer uma rotação para um lado. Eu posso ajudar com minha mão, fazer uma hands-on aqui, ó, na costela anterior e posterior, tá? Nos primeiros momentos, para esses guias de movimento que a gente tem, né, que são as nossas mãos. Posso segurar no bastão também. O spine twist, modificado aqui, ó. Isso. Agora, a inclinação lateral seria as nossas mermaids, tá? E volto. O outro lado. E volto. Eu posso pedir para empurrar o bastão para trás, afundar o externo, isso. E projetar o peito para frente e para cima. E vai aqui. E volto. E agora eu posso brincar um pouquinho, ó. Com essa cabeça, viu, Gi? Para você daí querer dançar. Isso. E deixa a cabeça descer um pouquinho. Isso. É mais a torácica. Tá? Foi. Bom, para o assoalho pélvico, eu gosto muito de trabalhar com a bolinha embaixo do assoalho, para dar uma relaxada, seja homem ou mulher. Como eu estou acostumada a trabalhar com assoalho pélvico, eu não tenho muito problema em pedir para homem e para mulher fazer isso não, tá?
Então, eu peço que sente, que relaxe, que cruze as pernas, deixe o corpo cair um pouco e se entregue para poder ter esse relaxamento, tá? Todas as estruturas que vão até o pescoço, até a cabeça, né? Depois eu peço que podem sair da bolinha e fazer exercícios com os esfínteres, contração e relaxamento, contração e relaxamento, tá? Isso é uma coisa. Aí agora, soltar o diafragma, coloca as mãos aqui, G, coloca no diafragma, afundo lá os meus dedos e relaxo, faço uma flexão e depois eu vou abrindo aqui, ó. Aprendi na automassagem do Gyrotonic, que eu tenho formação de Gyrokinesis também. Então, você fica lá embaixo e você dá massagem, certo? Para ir abrindo, né? Liberando o diafragma para melhorar essa sensibilidade do tronco, tá? Foi? E agora, eu gosto de trabalhar mudanças de decúbito, certo? Então, normalmente eu peço para deixar um pé na frente, outro pé atrás e trabalho com ritmo. Vem um pouquinho para trás. Então, quando a gente vai levantar, a gente inclina para frente, né? E depois a gente sobe. Para sentar, eu inclino para frente, dobro os joelhos e volto. Troco de perna. E fui. Pá, tá, fui. Ok, gente? Mais ou menos em mudança de decúbito, tá? Eu posso fazer isso depois também na chair. Fica tranquilo de fazer depois, tá? Vamos lá. Então, gente, eu tenho paixão por pés, sabe? Assim, eu gosto bastante de trabalhar pés. Então, assim, os pés, eles têm cerca de 26 ossos, 20 músculos, 114 ligamentos, 33 articulações em cada pé. Agora, você imagine como essas estruturas elas ficam quando tem Parkinson. Deixa eu trazer meu celular aqui, meu Deus. Então, chega as pernas um pouquinho para frente, pilates na parede. Ela vai flexionar os joelhos no sitting, né? Eu posso estender esse joelho e posso flexionar para ter a sensação da postura aqui, como se fosse footwork, né? Mas agora na posição em pé. Então, é interessante por causa disso. E posso trabalhar a flexão do joelho, flexão e extensão também. Inspiro, chest extension, tá? Eu posso fazer a flexão e eu posso fazer o chest extension, tá? Fiquei. Eu posso juntar as pernas, retiro uma perna. Posso ficar no equilíbrio assim, claro, eu seguro, estou sempre junto. Volto, outra perna também. E volto. Posso fazer trabalho de coordenação motora aqui tranquilamente. Certo? Volto devagar. Uma coisa bacana de usar os pés é o nosso querido foot corrector. Então, isso. Então, separe a minha perna. Nesse caso, eu já vou ter trabalhado o comprimento do passo, tá? Com essa pessoa, tá? Se eu não estiver trabalhando, eu vou fazer pequenininho. Então, a gente vai fazer aquele trabalho que todo mundo conhece. Coloca o calcanhar. E agora flexione o joelho lá na frente. Isso. E volto.
trabalhando o arco do pé. E volta os exercícios do músculo reto, tá? Usa o pulso também, enfim, meia ponta, dorsiflexão. Todas essas coisas são muito boas. Você pega ali a flywheel para mim. A Cara Trigo, gente, pegou a meia-lua e tornou um outro equipamento dentro do ambiente Pilates, tá? Então, tem muita coisa interessante aqui de propriocepção, enfim. Ela é uma professora da UFBA, super criativa e pilateira também, tá? Então, ela vai ficar de frente agora e vai trabalhar, vai deixar o tronco parado e vai trabalhar dorsiflexão, mobilidade de tornozelo, com o tronco, trabalhando a sequência do tronco estável, certo? Eu posso agora colocar meu pé direito na frente, segura aí, hein? E atrás. E agora fazer movimentos recíprocos. Braços contra a perna. E troco. 2 e 3 e... Eu sempre deixo um local para a pessoa segurar, tá? Porque ela pode ser maior do que eu e cair em cima de mim. Então, vamos lá. Desce devagarinho. Vira de frente para lá agora. Coloca um pé na extremidade. Isso. E outro pé. Poxa, não ficou de frente, ó. Então, vamos lá. Braço contra a perna. Dobre uma perna. Isso. Aqui. E alongue a outra. E troque. E vou. E tac. E tac. Tac. E. 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 Ok, gente? Desce devagarinho, segure primeiro pra você não cair. Já pensou? Isso. Eu amo aqueles stretch. Viu? Pressão. Certo. Então, a 14. gente vai agora colocar os dois, um pé aqui, apoiar o joelho, ir lá para longe com a perna e mobilizar os pés. Também, eu gosto que fortalece os pés. Espera aqui. Vai. Coloca os joelhos, deixa mais para a ponta. E agora, vamos articular esses pés, isso. Certo? Pronto, Gi. Pronto, deu. Foi? Então, aqueles stretch que todo mundo conhece. Para pessoas, o hip stretch, abrir o quadril, tá? Então, vamos para o reform agora. Então, deixa eu ficar do outro lado. Então, Gi, coloque um pé aqui. Isso. Coloque as duas mãos. O outro pé para frente, mais para frente um pouquinho. Isso, aí desce. O sacro atravessa a pubis. Mantém os alinhamentos, abaixa o ombro. Olha lá para frente. Selminha, põe o celular em algum lugar, porque tá dando para ouvir bem, não precisa ficar segurando ele, não. Aí no carrinho mesmo. Ficou melhor? Ficou melhor, Silvia? Sim, bem melhor. Aí tua mão tá livre, né? Sim. Então, o sacro projeta para frente. E aí você faz esse alongamento.
Esse trabalho também, pode voltar devagar. A gente aproveita que está aqui, chega um pouquinho mais para trás o pé. Isso, e braço contrário à perna com rotação. E vai ao contrário. A perna vai para trás, você olha para lá e troca. E joelho vem para frente. Mas não é dançando, não. A gente não sabe andar. Andar não é? Isso, correr. Braço contrário à perna, joelho para frente. Isso, agora troca. Aí, sem bater o carrinho. Isso, devagar. Bem indicado, viu, gente? Vamos lá, mas isso pode ser depois, você alonga a pessoa, você bota deitado, depois você bota em pé, tá? Para fazer isso, porque já exige equilíbrio, uma série de coisas. Trabalho de pés, alinhamento de membro inferior e etc. Tá? Eu gosto muito também de trabalhar círculos de pelve, tá? Esse trabalho primeiro lateral, para um lado e para o outro, certo? E gosto também dos círculos, os isquios, né, da pelve. Isso, para soltar a lombar, evitar aquele movimento de bloco, né? Deixando o corpo mais maleável. Certo? Vamos lá agora. Bora deitar. Deita pelo lado devagar. Isso. Ela nunca fez pilates, não, viu, gente? Só para vocês saberem. Então, você vai estender seus joelhos. Isso. Agora você vai trabalhar, sobe e desce, para a gente trabalhar um pouco metatarso. Minha ponta, isso, minha ponta e desce. Isso. Sem joelhos, sem joelhos. Só os pés, só os pés. Minha ponta e desce. Isso. Um pouquinho rápido. Isso. Para bombear sangue para cima. E agora dobrando uma perna e outra, trocando. E vai. Isso. Ok, e agora dobra um pouquinho os joelhos e a gente salta. Isso, bem pequeno, ó. Vamos lá, pequenininho, vendo? E vai, dobra e vai. Pronto, pode voltar devagar. Tranquilo? Vamos aqui. Comprimento de passo agora, viu, gente? Então, eu vou pedir que ela coloque o pé. Coloca o pé aqui. E segure nas alças. E primeiro você vai trabalhar o seu equilíbrio, a sua verticalidade. Eu sempre peço para eles, assuma a sua verticalidade. Você precisa ter verticalidade, tá? Então, eu peço que faça esse trabalho de associação. Desça. Pode descer, tá levinho. E suba. Desça. E suba. Eu posso pedir que ela rote a coluna para um lado enquanto ela desce. E volto. E rote. E volto. E rote. E volto. Mais uma vez, voltei. E voltei. Depois do tempo, troco de perna um pouquinho. Deixa eu só segurar um pouquinho mais para vocês. Pegar. Segurar. Então, agora o comprimento do passo. Manda o pé lá para longe. Mais um pouquinho. Isso. Então, agora, a gente vai ter que ter trabalhado no espaldar, que eu já mandei o arma para vocês, tá? A abertura de isquiotibiais, adutores, enfim.
para a gente conseguir aumentar esse espaço. Então, aqui é de um bailarino, né? Vocês estão vendo? Mas a gente pode aumentar dentro das proporções do nosso paciente, tá? Dentro do que ele pode. Então, aqui, pode fechar um pouquinho mais, gente. Vamos que irreal demais. Então, vamos lá. E vai. E pressiona essa perna da frente, baixo. E volta devagar. Isso, e vai. E volta devagar. Mais uma vez. Isso. E volta devagar. Ok, pronto. Tranquilo. Eu vou colocar esse computador de frente para que eu vou espaldar. É possível? Pronto, você anota aqui, né? Bom, gente, eu dei mais ou menos algumas dicas para vocês que estão relacionadas ao SUS, né? Alongamento, comprimento de passo, capés, equilíbrio, né? Essa coisa das costas na parede, para poder manter essa relação da posição em pé também, certo? Se o paciente estiver no período ON, tá? Se ele estiver bem meditado, estiver tranquilo, não estiver tão exacerbado os sintomas, certo? Mas eu costumo trabalhar bastante com eles. Essa coisa de repertório, eu faço teaser, eu faço thigh stretching, faço footwork, todas as outras coisas que a gente utiliza. Mas eu acho que esse trabalho delicado e mais focado, a gente não pode deixar de fazer, né? De tocar, na área que a gente quer que mova, né? De soltar o diafragma, que não é do repertório, tá? Esse trabalho do Fly Moon, que não é de Pilates, mas está aqui no ambiente também. As questões do rolo, para rotar, né? O tronco e voltar, né? Mobilizando, a gente precisa muito de rotação. Rotação e espaço no corpo. Mas quando o paciente ele chega no momento 1, eu gosto de fazer o trabalho no espaldar, que é justamente esse aqui, ó. Eu peço que eles segurem bem no alto e eles flexionem os joelhos e se abandonem um pouco aqui. Se não tiver problema em ombro, se não tiver problema em outras áreas, aquilo que a gente já sabe, né? Que é a avaliação que vai dizer pra gente. Então, eu vou deixar pesar. E eles sentem bastante alívio, tá? Nessa atração, nesse espreguiçar aqui. Volto devagarinho. Isso, viro de lado. Coloco uma mão lá em cima. Deixa as pernas alinhadas. Isso. Agora, dobre os dois joelhos. Inclina o corpo e deixe cair. Vai alongar toda a linha lateral. E também os flexores do pescoço. Né? Vai deixar que a gravidade a gravidade trabalhe, né? A favor. Volto devagar. Eu vou pedir que ela fique de frente agora para espaldar. Isso, suba os dois ombros. E desça os dois ombros. Cresça o pescoço. Inspira, eu sempre gosto de fazer esse trabalho. Tá? Aqui eu aproveito também, trabalho pés muito mais rapidamente. Vamos lá, baixa os ombros. Sobe na minha ponta e desce. E vai. E para aquecer.
alongamento de tibial anterior, a ponta lá atrás. Você tem que segurar e tentar abrir aqui devagar, né, para cada pessoa. Quase ninguém faz esse exercício. Normalmente, bailarino faz esse tipo de coisa, tá? Volto devagar. Agora, coloque um pé aqui na frente. Pode botar embaixo, isso. Afasta a perna. E eu gosto de fazer, ó, um balanço, um pequeno balanço, para ir aquecendo. Certo? Primeiro paralelo, depois em rotação externa, coloque lá na ponta. Chega o corpo a secar um pouco. Isso, obrigada. E agora vai ir para frente e para o lado ao mesmo tempo. Para frente e para o lado. Isso. Pequeno, curto movimento. Isso. E volto devagar. Isso. Vira de frente agora. Dobre os joelhos um pouquinho. Encoste no soldar. Segura no soldar. E eu gosto de fazer trabalho de coordenação motora. Então, ela vai subir os 2 braços, inspirar profundamente, descer bem rápido. Up. E vou. E volto. Isso. O braço, desculpe, o braço e outro agora. Isso, vai. Aí aqui, eu peço que ele segure, tire uma perna e fique. E agora troque. Tem que juntar os pés para trocar assim, mas... E vai, e, up, e. E agora coloque um braço, vai. Um braço e uma perna. Segurando. Isso, e volto devagar. Faço trabalhos também, que já estão gravados para vocês, relacionados a curvas, com eles pulando de um flexing rig para outro, vindo de um footwork, indo para um outro exercício, sempre com ritmo. Aí eu posso usar com repertório também. E muito trabalho respiratório, em cima exatamente dos pontos que eu disse para vocês. Eu acho que vocês, eu não preciso mandar para vocês, né, os sinais clínicos e também um plano de tratamento. Mas talvez eu mande por uma questão de você ficar mais objetivo no tratamento, tá? Que horas são? Então, gente, eu acabo por aqui. Peço desculpas a vocês pelo... Eu mando a Aline, né? Ari, eu mando sim. Eu mando sinais clínicos e mando também o plano de tratamento, tá? E vou mandar também os vídeos. Eu já estava achando que ia acontecer isso. Parece que eu em tecnologia, a gente é assim, ó. Tá, pode perguntar, gente. Obrigada, Selma. Você sempre trazendo informações importantes. Eu queria saber a sua opinião, ou o que a ciência fala também, quando eu tenho um paciente que ele já está com dificuldade na movimentação, onde eu ganho mais? Se eu colocar ele para se mover dentro de um ambiente estranho, e daí ele não tem tanto a frustração de perceber a perda funcional, porque eu vejo que isso atrapalha na aula, quando ele cai a ficha, ele percebe que ele não consegue fazer coisas, ou eu vou para um ambiente que ele está acostumado, e daí uso a memória motora dele. Ambiente estranho ou ambiente familiar, quando a pessoa está com dificuldade? Olha, na verdade, a vida inteira eu dei curso no Polestar, né? Foram 22 anos. Então, a gente falava muito sobre ambiente estranho, ambiente familiar. Na verdade, a grande questão relacionada ao ambiente estranho é que realmente não dá para a pessoa perceber direito o que ela está fazendo. Mas, nesse caso, a gente vai estar
dizendo, olha, você está fazendo isso porque você vai precisar agachar. Eu estou treinando agachamento e você deitado. A gente diz isso até para uma pessoa que não tem problema. Olha, você que não senta direito, isso aqui, ou não está andando de determinada forma. Claro que não é assim como eu estou dizendo, né? Estou dizendo para vocês. Mas, assim, você está fazendo essa função. Olha como você está fazendo bem, né? Então, treinar o agachamento no reformer é muito mais indicado. Tem maior base de suporte, tem menor desafio, né? A pessoa está mais segura para fazer e para realizar. O que eu dei aqui foi em cima de sinais e sintomas, mas a gente continua com a ideia de dar o maior conforto e de começar do mínimo para o máximo. A gente nunca vai perder isso, entendeu? Eu tentei pegar alguns sinais clínicos, algumas coisas, para saber que a gente pode modificar aqui dentro desse ambiente e colocar um pouco de cinesioterapia. Mas o raciocínio clínico, ele continua, né? O ambiente estranho tem mais base de suporte, tem mais capacidade da pessoa a aprender, mas no caso dessas pessoas é que ela tem um déficit na aprendizagem, na atenção. Ela tem também um problema de memória, acaba ficando com problema de memória. Então, a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Lembrar para ele, né? Olha, você, a depender do estadiamento, né? Do nível, porque tem pessoas que não pedem, na verdade, a cognição. A perda da cognição, ela vem por ansiedade e depressão. Então, as pessoas ficam muito atrapalhadas, né? Então, assim, ambiente estranho, sempre que tiver com muita dificuldade. E flutuações motoras, eu, Selma França, não aconselho contração muscular. E não aconselho nenhum trabalho em pé, nem equilíbrio, nem de muito coordenado, nem nada. É realmente esse descanso, molinha bem leve, entendeu? O trabalho somático, né? Essa liberação de óxido nítrico, plasma, que a gente ainda nem sabe direito como é que rola na pessoa que tem Parkinson, né? Porque eu procurei literatura e eu não achei. Eu não sei se essas pessoas têm também essa quantidade de ácido hialurônico, substância fundamental. Imagine, a pessoa tem estresse oxidativo, né? Problemas na mitocôndria, uma série de coisas no meio intracelular e extracelular. Eu não sei como é que ficam essas estruturas circundantes e não newtonianas, né? Respondi? Obrigada, Gê. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Me fala, Juliana Rezadori, Luciana Teixeira, Ana Baldini, Sueli, Carol, tá todo mundo Ana tá dormindo. sem som, liga o som para falar. Eu? A Ana Baldini. Ana, liga o som, Ana. Tá sem insônia. Ana Baldini foi minha colega há 30 anos na faculdade de dança, viu? Abafe o caso. Gente. Consegui? Liguei? Carmen! Vamos lá. Figuraça. Querida, obrigada. Muito obrigada. Adorei rever. E, assim, essa ligação do Parkinson, eu estava fazendo também com alguns dos meus alunos de Alzheimer, que tem essa coisa também da perda de tônus muscular, questão de desequilíbrio. Então, assim, essa similaridade dos exercícios, para mim, foi fantástico poder ter a afirmação mesmo, entendeu? Massa. Ó. Na realidade, a questão do Alzheimer é mais de cognição, né? Então, assim, eu não tenho essa habilidade. Eu, quando estudei lá fora, eu fui ver um pessoal com Alzheimer, etc. Eu estou metida nisso, porque eu não sou neurofuncional, não, viu? Eu sou ousada. Então, assim, eu fui estudar, gente, eu vi cada coisa que eu dizia, gente, eu não consigo fazer, eu não consigo trabalhar.
entende? Com essa falta de cognição. É uma dificuldade minha como profissional. Então, eu não avancei. Mas tem pessoas, Rígia, que trabalha no Polestar, ela tinha um jeito com isso. E, tipo assim, tem filha, chamava ela de outro nome, dizia que fazia outra coisa. Ela levava a conversa, sabe? É. Eu não sou essa pessoa. Nossa, Mas eu acho show de, interessante, assim. show de bola. A gente se vê aqui em Salvador. Você está na Suíça, é? Você está na Suíça? Não, não, depois a gente conversa. E aí, gente, mais alguma coisa? Querem perguntar? E aí, Lu Teixeira? Deixa eu ver quem está mais aqui. Mãos e Mola, RPG e Pilates. Sueli, Simone, Ana Pimenta, Marta Arno, Elisana, Adriane Krause. Ninguém quer perguntar nada? Oi, Selminha, tudo bem? E aí, É a Lu? Lu, querida, tudo bem? Então, na Tudo bem? verdade, eu não tenho pergunta assim no momento para fazer, mas eu tenho um depoimento rapidinho para dar. Eu atendi 8 anos um paciente com um problema de síndrome um problema de Parkinson e já era cirurgiado, né? Fazia aquele carregamento dos, né? Toda noite por bateria, para não tremer. E um pouco legal, é muito bacana a gente trabalhar com esse paciente, porque as melhoras do dia a dia, né, dele, ele traz muita alegria para o profissional que está atendendo. Traz. Ele faleceu recentemente, né? Mas pôde ter uma qualidade de vida bem bacana, assim, com o carinho, foi uma coisa muito orgânica eu atendendo ele, né? Assim, a gente não consegue ter muita fonte para. Eu sou educadora física, sabe? Mas ele já tinha essa afinidade comigo, deu muito certo, foi muito bacana. E eu acho que é isso, a gente tem que usar o nosso conhecimento e ir sentindo aquele dia que tá on, que tá off, né? Não tem cabimento Isso. trabalhar equilíbrio numa pessoa que não consegue mal andar, não se posicionar em pé. O meu aluno ele tinha muito para ficar em pé e a gente conseguiu manter essa amplitude desses flexores de quadril até o finzinho dele ali, que é bem Opa! legal. Então a Ele marcha conseguia foi ficar preservada, né? inteirinho na parede, assim, encostado com os braços elevados. Ele tinha 1,90 m de altura, então vale a pena, legal. Adorei a tua palestra, Thelminha, saudades de ti. Oh, saudades de você também. Um beijo grande. Que bom que você gostou. Lu, Sueli levantou a mão, né? Oi, Sueli, pode Selma. falar. Eu vou abrir aqui. É, prazer em te conhecer. Assim, estou muito contente porque eu tenho um aluno de Parkinson e é difícil a gente buscar material, né? Conclusivo em relação a isso, né? Então, acho que a gente tem que lidar muito com a pessoa que a gente tem, né? E eu queria te fazer uma pergunta que eu percebi, mas eu não sei até que ponto eu estou insistindo numa coisa que mais para frente talvez não tenha resposta. O meu aluno, ele já ele está bem, ele joga tênis, para você ter uma ideia, ele adora competir, ele se frustra um pouco às vezes, porque ele não consegue, a demanda dele emocional é muito maior do que a resposta física dele, ele é uma pessoa extremamente atlética e competitiva, então é bem complicado lidar com isso, mas ele já está com uma certa diferença assim grande do lado direito para o lado esquerdo. Ele tem o lado direito todo bem mais rígido do que o outro lado. E eu percebo que às vezes no Pilates eu estimulo ele a trabalhar essa assimetria, a perceber a diferença de flexão, muito mais flexionado, muito mais rígido, e estimulo ele a pensar lá do lado que está com a dificuldade. E ele responde.
Mas eu fico meio preocupada até que ponto, e ele melhora muito, ele alonga mais o braço. Essa conversa do cérebro com o corpo ali, com aquela coisa, acontece. Mas aí eu Sim. fico com um pouco de medo, sabe? Porque eu tenho medo, eu não sei até onde essa resposta É, vai funcionar. Sueli, tem uma coisa. é, a fisiopatologia, ela vai pegar tanto pessoas que são atletas e pessoas que não são atletas, que a gente já viu, né? Uhum. Raça, nível socioeconômico e etc. Só que tem uma coisa: quem dançou, quem tem experiência prévia de movimento, tem muito mais probabilidade. Claro, às vezes sofre mais, mas tem muito mais probabilidade. E eu vou sair dessa história de memória motora que o pessoal fala por aí, etc., né? Mas ela existe, essa memória motora, que é tudo que foi Uhum. armazenado da gente. Eu percebo Então, isso com ele, exatamente. então eu tenho uma pessoa que foi Ironman. E aí, um menino, com menos de 50 anos de idade, o Parkinson apareceu. Ele anda em bloco. É impressionante, mas assim, quando eu passo, às vezes, eu vejo ele na academia lutando contra. Então, o trabalho na esteira, o trabalho na bicicleta. Então, isso tem muito a ver com a motivação, né? Uhum. Não são somente as vias motoras que são afetadas, a serotoninérgica, né? A adrenérgica, entre outras vias, elas são afetadas. Então, essas pessoas, se elas ficam com depressão, elas ficam tristes também. Mas se elas têm aquele conforto, aquela coisa em casa, depende do ambiente que ela vive, ela vai ter muito mais probabilidade de avançar. Então, depende dos aspectos biopsicossociais, né? Do ambiente, né? De Uhum. como ele está psicologicamente. Então, eu acredito muito, muito nisso, que a gente tem que continuar, mas essas pessoas elas precisam ter um suporte psicológico muito grande para elas seguirem adiante. Uhum. Principalmente um Uhum. atleta que teve uma perda. Eu não quero, assim, em uma determinada companhia do Brasil, companhia de dança, uma grande bailarina que não tem 50 anos de idade, assim, recebeu o diagnóstico de Parkinson. As pessoas estavam assistindo ela na plateia e fizeram assim, poxa, eu sinto que tal pessoa está dançando mais lentamente, parece que ela está um tempo atrás. Pense numa grande bailarina com movimento refinado, tererê, tarará, entenda. Tudo assim de melhor, uma grande bailarina. Só que eu estive, enfim, em um determinado momento na casa dela e etc. E assim, o ambiente super favorável, os amigos muito próximos. Então, ela dançou, ela sambou, ela fez alguma coisa. Tem uma lentificação, tem uma disfunção que você percebe ali, mas tem todo aquele aparato. Isso faz a diferença. Uhum. Você, É, você ser sozinho ou você não ser sozinho, sim, personalidade, sim. entendeu? O tipo de estímulo que É, você recebe. A gente só a pode minha, controlar o que tem aqui. sim. Sempre a minha dúvida é essa. Ele já se cobra muito Gente, e em algum desculpa, eu vou ter que Ele momento precisa de um interromper, psicólogo. tá? Desculpa, eu Ele vou ter precisa que de um psicólogo. interromper, viu, meninas? Mas a gente já passou do Tá. tempo e a gente tem pouco tempo entre uma palestra e outra, tá? Então, Gente, só um me minutinho demorou. aí para perdoe. você se despedir, Thelminha. Obrigada, Gente, um pessoal. beijo enorme para vocês. Desculpe aí as coisas de sonho, etc. Eu me preparei toda, não sei o que aconteceu. E muito obrigada. Obrigada